E Ele sempre tem interesse em multiplicar na sua vida. É isso. Simplesmente isso. Então faça isso com carinho. Eu tenho recebido assim testemunhos lindos de milagres já. Muitos milagres financeiros acontecendo. E pessoas também muito lindas chegando para mim, pastor, aqui está a rolinha. Falei, isso, minha filha, isso, a rolinha, não tem problema. Não pode dar o novilho? Não pode dar o bezerro? Dá a rolinha. Dá a rolinha, mas você pode, você não é inútil, você não é um indigente, você é um adorador. Dá a rolinha, não tem problema não. A rolinha, Deus vai receber como se fosse um novilho. Deus conhece. Agora, é ruim quando você dá um novilho para o mundo e quer trazer a rolinha para Deus. Aí é um problema, né? Aí é um problema. Aí é difícil. Aí é você com Deus, aí vai administrar isso aí, não sei, é complicado. Deus nos ajude. Deus nos abençoe. Nós vamos vencer tudo. E esse ano ainda, até o dia 31 de dezembro, você vai receber. Eu falei ontem para minha esposa. A minha esposa falou assim, puxa, estou querendo que esse ano termine logo. Falei, Márcia, fica tranquila, porque até o dia 31 de dezembro, Deus vai dar muito boas notícias para a gente. Nós vamos receber muita coisa boa, muita bênção de Deus, muitos milagres de Deus vão acontecer, muitas coisas boas vão acontecer, porque o que a gente tem apanhado não está no gibi. Mas Deus vai reverter tudo isso em grandes bênçãos para nós. Lamentavelmente é um preço, e é um preço mesmo. Ninguém chega ao pódio sem pagar um preço, meu irmão. Não tem jeito. Ventos contrários, uma luta tremenda, mas a gente consegue. Eu me lembro que Paul Yong-Soo, eu li uma história dele e diz que ele estava construindo, lembra a igreja da Coreia do Sul, que estava prosperando, eles que começaram com essas células, né? Começaram com as células. Paul Yong-Soo estava construindo um dos maiores templos do mundo, lá na Coreia. Diz que ele estava tão endividado, com tanta coisa para pagar, que ele tinha empenhado para fazer o templo. Diz que tanta luta, diz que ele foi para o alto da construção um dia, e foi tentado a se suicidar, a jogar de lá do alto. Ele rasgou o coração contando, foi tentado, foi para se suicidar, para jogar, aqui acaba o meu problema. E ia começar um problemão, né? Deus não deixou, Deus deu força para ele, e ele não tomou essa atitude. Olha só, um homem do nível, construindo um dos maiores lugares de adoração do planeta. As pessoas do mundo todo iam para a Coreia do Sul para tentar passar a mão assim no Paul Yong-Soo, porque a igreja dele tem milhares e milhares de membros, mas só ele e Deus sabem o que eles passaram, o que ele passou, a ponto de querer se jogar lá de cima da obra, jogar e falar, vou acabar com tudo aqui, de tanta angústia. Você não lembra de Jesus, angustiado? Diz que o seu suor se transformou em gotas de sangue. Se possível, passa de mim esse cálice. Tipo assim, é muito forte a dor, é muita agonia. Mas depois da luta vem a coroa, depois da cruz vem a dupla honra. Amém? Você pode dar glória a Deus por isso? Então se prepara, porque até dia 31 de dezembro você vai receber muitas boas notícias. Muitos milagres vão acontecer. Aleluia. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós não vamos perder esse ano. Esse ano não está perdido. Em nome de Jesus. Deus vai nos conduzir a grandes triunfos para a glória do seu nome. Abra sua Bíblia. Então hoje nós vamos continuar o nosso tema de autoridade espiritual. Tem pessoas que eu creio, eu não sei. Tem pessoas que eu acho que não vêm, porque diz, sei tudo. Sei tudo. Não, nem preciso. Fecha aqui para mim, corta para mim. Abre teu olho. Vamos lá.
Vamos ler um texto na Bíblia de Números 12. Abra lá, Números 12. Eu não sei, eu tô sem o meu celular, que eu saí um pouquinho atrasado de casa, aí cheguei antes do culto, mas cheguei atrasado, corri, e aí quando cheguei aqui, eu falei, ué, cadê meu celular? Deixei lá, que a Bíblia eu leio sempre aqui no celular. Mas, número 12. Falaram Miriam e Arão, começa assim? Isso. Falaram Miriam e Arão contra Moisés, por causa da mulher etíope, ou cusita, uma versão diz cusita, outra versão diz etíope, que tomara, por causa de uma mulher etíope que tomara, pois tinha tomado a mulher cusita, e disseram, porventura tem falado o Senhor somente por Moisés? Olha aí, Arão e Miriam, conjecturando. Porventura tem falado o Senhor somente por Moisés? Não tem falado também por nós? O Senhor o ouviu. O Senhor ouve o que você está falando aí. Eu posso não ouvir, outros não ouvir, mas o Senhor ouve tudo. O Senhor o ouviu. Era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia na face da terra. Diga comigo, ele era manso. Caramba, o homem mais manso da face da terra. Olha só, com tamanha liderança. Então, liderança não é ser brabo, né? Interessante isso. Tem gente que confunde autoridade com autoritarismo, com brabeza. E era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Logo o Senhor disse a Moisés e a Arão e a Miriam, vós três, saí à tenda da congregação, e saíram eles três. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem, e se pôs à porta da tenda. Depois chamou a Arão e a Miriam, e eles se apresentaram. Então disse, ouvi agora as minhas palavras, se entre vós há profeta, eu, o Senhor, em visão, a ele me faço conhecer. Ou falo com ele em sonhos, ou falo com ele em sonhos. Vou repetir essa. Ouvi agora as minhas palavras, se entre vós há profeta, eu, o Senhor, em visão, a ele me faço conhecer. Ou falo com ele em sonhos. Não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele, claramente, e não por enigmas, pois ele vê a forma do Senhor. Como, pois, não temeis falar contra o meu servo, contra Moisés? E a ira do Senhor contra eles se acendeu e retirou-se. A nuvem afastou-se de sobre a tenda, e eis que Miriam achou-se leprosa. Miriam achou-se leprosa, branca como a neve. E olhou Arão para Miriam, e eis que estava leprosa. Então disse Arão a Moisés, ai, Senhor meu. Olha, e agora já não fala mais do irmão dele, agora fala Senhor meu, aí já reconhece a autoridade dele. Ai, Senhor meu, não ponhas, te rogo sobre nós este pecado, pois loucamente procedemos e pecamos. Ora, não seja ela como um aborto, que saindo do ventre da sua mãe, tenha metade de sua carne já consumida. Moisés clamou ao Senhor, dizendo, ó Deus, rogo-te que a cures. Respondeu o Senhor a Moisés, se seu pai lhe cuspira no rosto, não seria envergonhada por 7 dias? Seja detida 7 dias fora do arraial, e depois recolhida. Assim Miriam foi detida fora do arraial por 7 dias, e o povo não partiu enquanto Miriam não foi recolhida. Amém? Até aí. Bom, Arão e Miriam eram os irmãos mais velhos de Moisés. Portanto, em casa, Moisés deveria de sujeitar-se à autoridade deles. Mas na vocação e no trabalho de Deus, eles deveriam se sujeitar à autoridade de Moisés. Eles não gostaram da mulher etíope com quem Moisés se casou. Por isso murmuravam contra Moisés, dizendo, porventura tem falado o Senhor somente por Moisés? Não tem falado também por nós? Os etíopes são africanos, descendentes de Cão. Moisés não deveria ter se casado com esta mulher etíope. Na posição de irmã mais velha, Miriam poderia ter repreendido seu irmão com base em seu relacionamento familiar. Mas quando ela abriu a boca para difamar, tocou na obra de Deus, pondo em dúvida a posição de Moisés. Olha que coisa tremenda.
Olha só, no reino de Deus, eu tenho falado aqui, você não caminha pela razão. Sabe o que aqui está dizendo? Sabe o que está mostrando? Miriam tinha até razão de chamar Moisés como irmã mais velha e falar, pô, você pegou para ter sua mulher uma etíope, não é nosso costume fazer isso. Uma mulher cusita, descendente de Cão. Por que você fez isso? Mas sabe o que Miriam fez? Foi começar a falar fora da tenda. Olha, isso que é o problema. O problema, tem gente que espera você lá fora da tenda para falar. Esse é o problema. Miriam começou a conjecturar com Arão. Arão também era o irmão mais velho de Moisés. E começaram a falar, olha, ele fez errado. Sabe qual era o questionamento? Nós temos razão. No reino você não caminha pela razão. No reino você caminha pela obediência. Não adianta, eu tenho razão. Conversa com uma pessoa que tem razão, ela te convence em segundos. Você vai sair daqui. Rapaz, verdadeiramente tem razão. Estou com ele, hein? Estou com ele. Mas no reino não é assim. No reino é soberania de Deus. Não é razão. O reino é propósito. Por isso que a Bíblia diz, pois teu é o reino, o poder e a glória. É a soberania de Deus, é do Senhor, não é de vocês. Não é de nenhum crente, nem minha, Senhor. Eu que vou fazer justiça, eu que vou fazer. O mais justiceiro ali poderia ser Moisés, sim ou não? Na hora que ele tinha que fazer justiça, ele pediu para Miriam viver ou para Miriam morrer? Se fosse algum de nós, falar, Senhor, mata logo essa mulher, isso é uma jararaca do meu lado. Sim ou não? Mata logo, porque eu não sabia. Logo minha irmã mais velha, em vez de me ajudar, está me atrapalhando. Mata essa mulher mesmo, está leprosa, agora só joga a pá de cal nela. O que a Bíblia diz? Que Moisés era um homem mais manso. Ele tem a faca e o queijo na mão para definir essa situação. Muitas vezes Deus me dá autoridade para definir situações, e eu tenho que usar de misericórdia. Eu tenho que calar minha boca. Às vezes tem gente que fala assim, pastor é bobo demais, pastor está sendo... Não. Deus não dá autoridade para brabo, Deus dá autoridade para manso. O brabo pode causar muitos problemas numa congregação. Se pensa duas vezes, já fiz gabinete de pessoas chorando, falando, pelo amor de Deus, roga a Deus para liberar minha vida, que eu estou preso numa corrente, por ter pecado contra a autoridade. Eu e minha família estamos acorrentados, não saímos do lugar, estamos debaixo de uma maldição. Tem gente que na igreja que dá vontade de você falar assim, Senhor, prepara e leva. Tem gente tão chato, tão ruim, tão perverso, que dá vontade de você falar assim, prepara e leva, assim. Mas não é assim a nossa chamada. Moisés ainda, quando aconteceu isso, o próprio Deus, olha só, Miriam e Arão, Deus fala através de nós também. Você já ouviu isso? Vocês idolatram aquele Ezequiel. Deus fala também através de nós. Já ouviram isso? Se não ouviu, vão ouvir ainda. Porque essa praga não para, não cessa. É uma praga, um espírito de rebeldia, de rebelião. Deus fala também através de mim. Não fala só através do Diego, do Alan, do Claudão, do Bosco. Deus fala da Ana. Deus fala aqui, ó, comigo também, através de mim. Me sigam. Sabe de nada. Inocente. Sabe nada. Aí Miriam, com Arão. Moisés não estava ouvindo. Estava longe, não precisou ouvir. Sabe o que a Bíblia diz? Diga comigo. Deus ouviu. Deus ouve. Deus ouve. Deus leu aquilo que você apagou lá no WhatsApp. Aquele primeiro impulso, Deus leu. Você apaga esse troço. Retira essa postagem, retira, já foi.
Eu não vi, mas Deus viu. Então, Deus ouviu. Aí Deus não impressionante, Deus não tolera rebelde. Não tolera. Não tolera. Porque a rebeldia é uma quebra de princípio e lembra Deus a Satanás. Toda rebelião lembra Deus a Satanás. E não é bom, já falei isso 1000 vezes. Não é bom lembrar Deus o diabo. Não lembra Deus o diabo. Não é bom. É complicado. Deus não vai pedir, quando Deus diz basta. Meu irmão, eu fico às vezes caminhando 1 milha com irmãos, 2 milhas, aí eu chego, o irmão, pastor, o senhor ainda vai dar mais oportunidade? Eu falo, rapaz, espera aí um pouquinho. Rapaz, mas sabe por quê? Porque eu sei que tem uma hora que Deus fala assim, basta. Quando Deus diz basta, meu irmão, não adianta, você pode espernear, pode chorar, pode virar cambalhota, pode doar todos os seus bens, pode doar tudo, não adianta. Quando Deus diz, agora parei contigo. Quando Deus fala assim, parei, acabou, já vem a sentença de Deus sobre você. Não tem jeito. Deus ouviu, Deus chamou os 3. Deus chamou os 3. Só que, provavelmente, na cabecinha de Arão e Miriam, eles tinham assim, pô, Deus, estou cheio de razão, agora Deus vai dar uma porretada no Moisés. Deus vai dar uma porretada nele, porque não é possível, pô. Pegou aqui, hein, essa moreninha aqui, que os cozitas eram moreninhos. Era da minha cor para baixo, ou para cima? Para cima. Assim, ó, etíopes. Aí, porque o povo de Israel, misericórdia, tem muitos, ele é um povo de Deus, mas eles sofreram muito por causa do preconceito. E justamente o que eles plantaram, eles colheram muito no decorrer do tempo. E só não foram piores porque Deus usou de misericórdia. Razão ela tinha, mas quem tratava com Moisés era Deus. Meu irmão, quem trata com pastores, a Bíblia diz que o pastor está na palma da mão de Deus. Aí você pensa, às vezes é um privilégio, eu considero isso como um privilégio, mas meu irmão, não é fácil. Na hora que Deus faz assim, ó, só um mover de Deus assim, tu já aperta o teu fígado, você vai, meu Deus do céu. Senhor, já tu pede arrego logo na primeira apertão dele, já me arrego, misericórdia, porque ele, quando bate, papai bate forte. Papai bate forte. Não é fácil, não. Usa de misericórdia, e usa de longanimidade, e tal, mas tem uma hora que ele vem e bate forte. Não tem jeito. Vamos lá. Deus tinha concedido a Moisés sua autoridade delegada para o trabalho. Como erraram Arão e Miriam em atacar a posição de Moisés, com base numa questão familiar? Fora Deus quem escolhera Moisés para dirigir o povo de Israel, tirando-o do Egito. Mas apesar disso, Miriam desprezou Moisés. Por causa disto, Deus se aborreceu grandemente com ela. Ela podia se entender com o irmão, mas não injuriar a autoridade de Deus. O problema foi que nem Arão, nem Miriam reconheceram a autoridade de Deus, permanecendo no terreno natural, exibiram um coração rebelde. Como irmã, ela podia chamar Moisés, pô, que isso, cara, que exemplo é esse que tu vai dar aí, pô, tem tanta pessoa da nossa linhagem, você vai querer casar com uma cozita, como é que pode, tal, aí, isso era problema familiar, de irmã para irmão, mas sabe o que ela tocou na autoridade, no posicionamento de Moisés como líder. De vez em quando eu tenho que reunir até em casa, a família, vocês tratam comigo até aqui, isso é sério que eu estou falando. Isso é sério que eu estou falando. Vocês tratam comigo até aqui. Daqui para cima, deixa que Deus vai tratar comigo. Não entra nessa seara não, que vocês vão ter problema. Até dentro da minha casa. Não, é a pastora Tati, a pastora Márcia, é o pastor Diego. E vão até um ponto. Depois de um ponto é Deus comigo. Até na área familiar, naquela área ali, corrige aqui, corrige ali, gostei, não gostei, e hoje está bom, hoje está ruim, amanhã está assim, está assado, então, isso aí, mas que não é difícil entrar uma esfera de autoridade dentro de casa, concernente
ao reino e as pessoas entrar e atropelar. Então, eu aviso eles, porque eu sei como é duro isso. Como é duro. Até um nível, tudo bem. Tem um momento que é outro patamar. Que aí é Deus comigo. Eu falo, não toca nisso não. Deixa que é comigo. E Deus. Mas graças a Deus a resposta é muito linda. Porque eles são tratáveis e ensináveis. Não, tá bom. Já aí acaba o assunto ali. Acaba o problema ali. Eu recomendo a vocês entenderem isso também. É muito interessante. Na esfera familiar ela podia resolver tudo, mas ela começou a conjecturar a autoridade de Moisés sobre a liderança que Deus dera para ele. Moisés era o representante de Deus. Quando Moisés falava, era o povo entendendo que Deus estava falando para eles. Agora, se você vem na igreja e o seu pastor fala e você não entende que Deus está falando para você, eu não sei o que está vendo. Você está no lugar errado. Mas Deus não faz. Por que tu está debaixo da autoridade dele, então? Você tem que ter esse homem como homem de Deus. Você tem que reconhecer uma liderança como liderança de Deus. Não tem jeito. Não tem jeito. Mesmo que você não entenda. Muita coisa, meu pai, eu falo isso, que eu tive esses conflitos. E muita coisa eu não entendia que meu pastor fazia. Eu falava, caramba, não entendi nada. Depois de um tempo, eu comecei a entender. Eu falei, olha o que o meu pastor queria me avisar. E eu não entendia. Tem outras coisas que eu continuei não entendendo. Mas eu falei, eu vou obedecer até o final. E tem outras coisas que eu só vou conhecer na eternidade. Aí eu vou entender muito mais ainda. É assim, então você não precisa... Todo mundo quer entender, eu quero muita explicação, quero entender tudo, meu irmão. O reino de Deus é um reino de obediência, não é de razão. O reino de Deus é um reino de hierarquia. Hein? Manda quem pode, obedece quem tem juízo e toca o barco. Cuida da tua vida. Vamos lá. Manda quem pode. E é assim, esse é o reino. É o reino que nós optamos. Isso aqui não é PT, PV, PSB, PSOL, PMDB, Podemos, não, isso aqui não é partido político, não. Inclusive, o nome já é partido, porque ninguém se entende. Aqui é comunhão, amém? Comunhão, é reino. O reino de Deus, vou repetir, não é comida, o reino de Deus não é bebida, o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Esse é o reino. E no reino, você também, outra coisa, não é conhecido pelos dons, não. Na igreja pentecostal, muitas pessoas são empolgadas pelos dons. Os dons, o cara, pererê, balá, e o cara, opa, caraca, aquele ali é fera, aquele ali, não. No reino de Deus nós não conhecemos. Pelo quanto nós falamos em língua estranha, ou profetizamos, ou fazemos cair fogo do céu, nós não somos conhecidos por isso. Nós somos conhecidos pelos frutos. Os frutos. Tem gente que não fala balá, tem gente que não canta bem, não prega bem, não é eloquente, não é nada, mas tem frutos. Frutos frutificaram para a glória do nome do Senhor. Você pode dar glória a Deus por isso? Você pode aplaudir ao Senhor por isso? É isso aí. Não fica empolgado com a... Tem uns que chegam, caramba, tem que ter preparo físico. Eu não tenho nem jeito direito. Eu estou parecendo americano sambando. Já viu americano sambando? Misericórdia. Vamos lá. Mas Moisés, olha aqui. Eles demonstraram o coração rebelde, mas Moisés não revidou. Ele sabia que, tendo sido estabelecido por Deus como autoridade, não precisava defender-se. Todo aquele que o injuriasse encontraria a morte. Enquanto Deus lhe desse autoridade, podia permanecer em silêncio. Um leão não precisa de proteção, uma vez que tem em si autoridade total. Moisés podia representar Deus como autoridade, porque antes ele mesmo se sujeitou à autoridade divina, pois ele era muito manso.
mais do que todos os homens que habitavam na face da terra. A autoridade que Moisés representava era a própria autoridade de Deus, e ninguém pode tirar a autoridade concedida por Deus. Ninguém, né? Eu não concordo. Ninguém pode tirar a autoridade dada por Deus. É Deus quem dá, é Deus quem tira, é Deus quem estabelece. Moisés não revidou. Outra coisa interessante, ele não se justificou. Você viu Moisés se justificando? Hein? Oh, não, mana, vem cá, mano, não fica aborrecida comigo não, meu irmão, me perdoe em nome de Jesus. Você vê, não, Moisés não se justificou, Moisés ficou quieto. Moisés não se justificou, aí, desculpa aí, foi mal, não, ele ficou quieto, ele falou, cara, eu sei a posição que eu tenho, e Deus vai tratar isso comigo. Deus vai tratar, Moisés ficou calado. Quando Moisés se cala, Deus advoga a causa dele. Olha só, quando você se cala, Deus assume a sua causa. Vou repetir para tu dar um aleluia melhor agora, vamos lá. Quando Moisés se cala, quando você se cala, Deus advoga a sua causa. Tem muita gente querendo se justificar, não precisa se justificar não. Moisés manso, Moisés, ele sabia, cara, eu tenho autoridade, eu estou numa posição, a minha irmã está pisando na bola, não é assim que se age, ela está misturando as coisas, ela não deveria fazer isso. Moisés podia reivindicar até a morte da sua própria irmã, enfim, mas ele falou, não, eu não preciso nem me defender, porque o Senhor é o meu advogado. Quantos podem dizer, o Senhor é meu advogado? Ele é um advogado fiel, amém? O Senhor é meu advogado. Ninguém pode tirar a autoridade concedida por Deus. Palavras rebeldes sobem ao céu e são ouvidas por Deus. Quando Arão e Miriam pecaram contra Moisés, pecaram contra Deus, que se encontraram em Moisés. A ira do Senhor foi acesa contra eles. Sempre que o homem entra em contato com a autoridade delegada por Deus, entra em contato com o próprio Deus que se encontra nessa pessoa. Pecar contra a autoridade delegada é pecar contra Deus. Então, muito cuidado. Eu sempre falo, olha, se dirija, pode ter um monte de motivos, um monte de coisa. Quando se dirigir a uma autoridade, se dirija com cuidado. Se dirija com respeito. Não vai entrando assim com o pé no peito, não. Fica devagar, fica na tua. Mas eu tenho razão. Não, o reino não é de razão. O reino é de obediência. Tem coisa que você não vai entender agora, mas depois vai entender. É isso aí, vai devagar com a louça. Foi isso aí. Moisés não se justificou, Moisés não se desesperou. Sabe por quê? A Bíblia diz que ele era o homem mais manso da face da terra. Ele falava com Deus face a face. Foi o que Deus falou quando chamou Arão. Oh, com você, Arão, com você, Miriam, sabe, com esses profetas que nós temos aí, eu falo por enigmas e por sonhos, mas com ele eu falo face a face. Ou seja, eu tenho intimidade com ele, eu estabeleci essa intimidade, foi o próprio Deus que estabeleceu essa intimidade, inquestionável, acabou. Oh Deus, por que você fizesse isso? Aqui, ó, ninguém olha para mim, tu tinha que fazer comigo. Não, eu escolhi Moisés. No final Deus manda uma sentença sobre a vida. Deus ia eliminar Miriam. Arão pediu, roga a Deus. Aí ele diz, ai meu Senhor, olha aí, já mudou, hein? Já não era Momô, já não era Zezés, hein? Já não era Zezinho, hein? Mas Zezinho, não, ai meu Senhor, olha como mudou o tratamento, hein? Ai meu Senhor, olha a nossa irmã, ela está leprosa. Sabe o que está leproso naquela época? Misericórdia. As leis sanitárias daquela época eram muito rigorosas, porque não tem-se o recurso que tem hoje. Era retirar a pessoa do convívio da sociedade. Acabou. Era caminho de morte. A lepra aponta para uma insensibilidade. Você espeta um alfinete no leproso, ele não sente. Ele é insensível.
Ele é insensível, espeta um alfinete, ele não sente. A lepra aponta para a insensibilidade. Por isso tem gente na igreja, tropeça aqui, ei, cai acolá, e de novo levanta e continua a pecar. Por isso tem gente que vive assim. Tropeça aqui, cai acolá, e é bom parar. Que tem um momento que Deus desbasta. Chama-se leproso. Muita gente leprosa dentro das igrejas, insensíveis. Ela não tem sensibilidade. Deus falou assim, já que você está insensível contra a autoridade, você vai ficar insensível agora fisicamente também. Aí falou, se um pai cospe no rosto de uma filha, era uma maneira deles repudiar, né? Ela não ficaria 7 dias? Não ficaria 7 dias fora do convívio e tudo? Isolamento social. Isolamento social. Então, tira ela daqui. Tira ela do meio da congregação. Primeira coisa, tira ela porque lepra contamina. Rebelde contamina. Rebelião contamina. Contamina. Rebelião é um perigo. Contamina. Tira ela daqui. 7 dias. E outra coisa que você pode ver, ela não simplesmente ficou retida 7 dias e afastada da comunhão, isolamento social, confinada 7 dias, mas ela atrapalhou o andamento do povo de Deus, retardou 7 dias, que o povo não saiu dali, enquanto ela não retornou. Deus falou, agora também, até o povo vai sofrer consequência da rebelião deles. É isso que a gente vê constantemente. Às vezes nós sentimos consequência de rebelião de irmãos. Vai retardar 7 dias a caminhada. Mas eu tenho certeza, meu irmão, em nome de Jesus, eu vou profetizar agora, Senhor, boca de profeta, aleluia, unção de profeta aqui. Não sei quantos dias nós fomos retardados por causa de rebelde no nosso meio, mas eu profetizo que esses dias serão abreviados e Deus vai verdadeiramente abreviar muito, 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 e vai verdadeiramente restituir, recompensar aceleradamente para esses anos para frente, em nome de Jesus. Você pode dar glória a Deus por isso? Você pode aplaudir ao Senhor? Aleluia! Vai ser recompensado, restituído poderosamente, poderosamente. Sabe por quê? Nós retomamos, nós estamos ensinando. Ninguém pode dizer, eu fiz porque eu não sabia. Ninguém me ensinou. Está mais do que ensinado isso aqui na igreja. Aliás, o Projeto Vida Nova é uma igreja que se mantém por causa da essência da palavra de Deus. Aleluia. Glória seja dada o nome do Senhor Jesus. Vamos continuar. Vamos continuar. Sempre que um homem entra em contato com a autoridade delegada por Deus, entra em contato com o próprio Deus, que se encontra nessa pessoa. Pecar contra a autoridade delegada é pecar contra Deus. Deus convocou os 3 na tenda da congregação. Arão e Miriam foram sem nenhuma hesitação, porque pensaram que Deus estaria do lado deles, e também porque tinham muito a dizer a Deus, uma vez que Moisés causara todos aqueles problemas na família, casando-se com uma mulher etíope. Mas Deus proclamou que Moisés era seu servo fiel em toda a sua casa. Como se atreviam a falar contra o seu servo? A autoridade espiritual não é algo que se obtém através de esforços, é conhecida por Deus a quem quer que Ele escolha. Como o espiritual difere do natural. Então veja como é que é diferente. A autoridade espiritual independe de qualquer esforço. Mas pastor, eu jejuei 365 dias. Pastor, eu não, pastor, mas Deus escolheu alguém para ser autoridade espiritual. Acabou, meu irmão. É uma atribuição dada por Deus. Não adianta, né, por seus esforços. Tudo dentro do reino é através da graça. Eu gosto muito de frisar isso. A graça. Deixa eu descer um pouquinho para explicar isso para vocês. Eu estou terminando. A graça, tem muitas coisas que nós, pentecostais, fazemos e que, às vezes, desmerece a graça. Tudo que nós temos e alcançamos é pela graça do Senhor. O que é a graça de Deus? Favor imerecido. Já disse, já pregou. Favor imerecido, que você não merece, mas você tem. Graça de Deus. Tudo foi graça. Então, no reino de Deus,
a gente verdadeiramente não caminha pelas nossas habilidades, pelos nossos esforços. Nós caminhamos pela graça. Não adianta você fazer assim: vou jejuar para Deus me dar aquela casa. Aí Deus te dá aquela casa. Foi o jejum ou a graça de Deus? Mas tem gente que fala assim: eu consegui comprar casa por causa do jejum. Sabe o que você está falando? Meu esforço. O jejum simplesmente mata a tua carne, o jejum simplesmente esbofeteia a tua carne e te aproxima de Deus, te faz mais sensível para você conhecer mais a direção que você vai tomar. Mas na realidade, quem verdadeiramente te alcançou não foi simplesmente o jejum, foi a graça do Senhor. A graça, a misericórdia acompanhado com a graça. Deus tem duas mãos, uma de graça, outra de misericórdia. Com a mão da graça, Ele te abençoa, Ele te presenteia, Ele te dá dons, te dá recursos, enfim, são presentes que Ele te dá. Com a mão de misericórdia, Ele te cerca para você não ser destruído. Você entendeu? Entendeu? Diga amém. Amém? Com a mão da misericórdia, Ele te cerca. Não deixa que... Mas ela está errada. Não, mas está debaixo da minha misericórdia. Também não queira só viver debaixo da misericórdia, errado o tempo todo, hein, meu irmão? Ela está debaixo da minha misericórdia. Não vou deixar tocar, não. Ela é minha. Agora, com a outra mão da graça, Ele te presenteia, te ajuda, te abençoa, te dá dons, te enriquece. Aleluia, aleluia. Ele te dá alegria. Um monte de coisa. A graça, favor que você não mereceu. Vocês estão entendendo? Diga glória a Deus. Então, não confunda. Não, vou orar de joelho, vou subir a escadaria da penha para alcançar. Quando eu subir a escadaria da penha, eu vou alcançar. Não. Nós vamos alcançar. Você continua orando, jejuando, buscando, mas tudo que você alcançar, pode acreditar na graça do Senhor. Na graça de Deus, na graça do Senhor. Na graça do Senhor. Na graça de Deus. Favor que eu não merecia, mas Deus me deu. Deus me deu. Aleluia. Por isso que a Bíblia diz, a Bíblia distingue bem isso. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Porque as suas misericórdias e as suas bênçãos renovam-se a cada manhã. Você pode dar glória a Deus por isso? Aleluia. Entenderam então? Então, Deus verdadeiramente advoga a causa de Moisés. Desci para ficar mais pertinho de você. Isso foi graça. Aleluia. Então, não confunda, não queira tomar para si ou para os seus esforços. Não, eu jejuei, eu orei, eu fiquei a madrugada toda acordada. Isso tem um peso, e é um peso assim impressionante, um peso assim relevantíssimo na nossa caminhada espiritual. Mas não é pelo teu esforço, não é pelo teu esforço, é a graça do Senhor. Então, não elimine a graça de Deus, a graça de Deus, mas continue orando, jejuando, você vai ficar muito mais sensível, mais espiritual, mais sensível à voz de Deus. Vamos terminando então, vamos lá, agora eu vou direto aqui, hein? A autoridade espiritual não é algo que se obtém através de esforços, é concedida por Deus a quem quer que Ele escolha. O próprio Deus é autoridade, é preciso tomar cuidado para que não se cometa ofensa qualquer. Um que falasse contra Moisés, falava contra o escolhido de Deus. Não desprezemos jamais os vasos escolhidos por Deus. A ira do Senhor se acendeu contra eles e a nuvem se afastou da tenda. A presença de Deus desapareceu e imediatamente Miriam ficou branca de lepra. Sua lepra não surgiu devido à contaminação. Foi claramente um castigo de Deus. Foi uma sentença de Deus contra a rebelião dela. Ser leprosa não era, olha, agora escute isso. Ela estava reivindicando um nível a Moisés. Falou assim: você casou com uma mulher etíope. Olha o que Deus quis mostrar para Miriam. Ser leprosa não era de maneira nenhuma coisa melhor do que ser uma mulher etíope.
Fala, viu? Está vendo aí? Agora, ela está no meio do povo. A mulher de Moisés, do líder e tal. Mas você vai ficar fora do povo e está leprosa. Você não é nada em nada melhor do que ela. Esse negócio de irmão querer pensar que é melhor do que o outro. Esse negócio de irmão pensar que aquela posição era minha, não era dele. Olha, fica na tua. Deixa Deus trabalhar nisso. Deixa Deus trabalhar. Nada que Deus tem preparado para ti vai deixar de acontecer. Vai vir tudo na tua mão. Amém? Você pode dar glória a Deus por isso? Você pode aplaudir tudo que Deus planeou. Aplauda, Senhor, vai chegar na tua mão. Vai chegar na tua mão. Ser leprosa não era de maneira nenhuma uma coisa melhor do que uma mulher etíope. E ela, que assim ficou leprosa, teve de ficar isolada, perdendo todo o privilégio de se comunicar com os outros. Quando Arão viu que Miriam estava leprosa, rogou que Moisés agisse como mediador e orasse pedindo a cura. Deus disse: se seu pai lhe cuspira no rosto, não seria envergonhada por 7 dias. Seja detida 7 dias fora do arraial e depois recolhida. E em resultado disso, a viagem da tenda ficou atrasada por 7 dias. Sempre que há rebeldia e ofensa entre nós, perdemos o contato com Deus e a tenda terrena permanece irremovível. Ou seja, a gente para de caminhar. A coluna da nuvem divina não descer até que aquelas palavras ofensivas tenham sido esclarecidas. A coluna da nuvem divina não descerá até que aquelas palavras ofensivas tenham sido esclarecidas. Se esta questão da autoridade não for resolvida, tudo mais se torna vazio e inútil. Se a questão da autoridade não está resolvida no teu coração, você está com um problema. Olha aqui que o autor diz: tudo mais se torna vazio e inútil. Muitos se consideram obedientes a Deus, quando na realidade nada sabem sobre sujeição à autoridade delegada por Deus. Aquele que é verdadeiramente obediente descobrirá que a autoridade de Deus se encontra em todas as circunstâncias, no lar, olha aí, no lar e nas outras instituições. Deus perguntou: como, pois, não temeste falar contra o meu servo Moisés? É preciso prestar atenção especial sempre que palavras injuriosas forem enunciadas. Palavras tais não devem ser pronunciadas levianamente. A injúria é prova de que há um espírito rebelde dentro da pessoa. É o germe da rebeldia. Temos de temer a Deus e não devemos falar levianamente. Mas existe hoje em dia aqueles que falam dos anciãos da igreja e daqueles que estão acima deles. Não percebem a gravidade de tais palavras. Quando a igreja for reavivada na graça de Deus, aqueles que ofenderam são tratados como leprosos. Que Deus nos conceda a graça de compreender que isso não se refere aos nossos irmãos, mas à autoridade instituída por Deus. Depois de reconhecermos a autoridade, perceberemos como pecamos contra Deus. Nosso conceito de pecado passará por uma transformação drástica. Olharemos para o pecado como Deus olha. Veremos que o pecado que Deus condena verdadeiramente, primordialmente, é o da rebeldia do homem. Porque você vê Deus perdoando pessoas que pecaram contra a santidade. Pessoas que pecaram, cometeram uma prostituição, cometeram uma fraqueza, cometeram um deslize. Deus vai lá, hein? A mão da misericórdia, não é isso? Vai lá, não, vamos, porque é um pecado que fala de conduta, e Deus vai acertando a conduta daquela pessoa, vai tratando com aquela pessoa, né? Vai dando oportunidade, mas quando Deus encontra rebeldia no coração, você vê que Deus perdoou prostitutas, Deus perdoou ladrões, Deus perdoou pessoas que pecaram contra a santidade, mas Deus engoliu pessoas que pecaram contra a autoridade. Deus engoliu Datã, Abirão e Coré. Deus matou Ananias e Safira. Deus matou Nadab e Abiú. Que Deus tenha misericórdia de nós.
Todos pecaram contra a autoridade. Mas você vê, prostituta, Senhor, me perdoa, Senhor. Ladrão, me perdoa, hoje estarás comigo no paraíso. Que coisa é essa, meu irmão? Sabe por quê? Pecaram contra a conduta, contra a santidade, é questão de conduta. Mas quem peca contra a autoridade, quebra princípio. Quebra princípio. E princípios são leis de Deus inegociáveis. E acabou. Deus trata radicalmente isso. Lembra Deus o diabo. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus nos ajude. Que Deus imprima essa palavra. Que isso caia no teu coração como uma revelação. Nós temos cara de leão, mas temos coração de cordeiro. Você pode dar glória a Deus por isso? Nós temos cara de leão, mas temos... Pode aplaudir ao Senhor, isso mesmo, Alvin. Pode aplaudir ao Senhor, nós temos coração de leão. Cara de leão, mas coração de cordeiro. Nós temos um coração ensinável e tratável. Você pode até não entender muitas coisas, mas seja obediente, leal e fiel. E um dia você vai entender, ou aqui, ou na eternidade. Vamos ficar de pé.